Oi pessoal, tudo bem? A gente se encontra hoje de novo para falar um pouquinho sobre áreas de figuras planas. A gente vai ver área de polígonos e áreas de círculo. Então vamos lá. Começando, deixa eu chegar mais para cá, para sair da frente de vocês. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as figuras planas. Eu tenho aqui retângulo. O retângulo vai ser a base de todas as áreas que a gente vai ver hoje. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Velho conhecido de vocês. A área de retângulo, a gente precisa saber o comprimento da base e a altura ou largura. E a área do nosso retângulo vai ser calculado como base vezes a altura. Lembrando que todas as siglas matemáticas, elas são uma simplificação do inglês. Por isso que a nossa altura está aqui, ó, lindamente representada por H. Então, a área do retângulo, base vezes a altura. O quadrado, ele é um tipo de retângulo. Por que o quadrado é um tipo de retângulo? É retângulo toda aquela figura de 4 lados, que é um paralelogramo, 4 lados paralelos 2 a 2, e que possui os ângulos retos, é o que acontece com o quadrado. Só que ele é um retângulo especial, porque além dos 4 ângulos retos, ele tem os 4 lados iguais. A maneira de a gente calcular a área do quadrado vai ser igual à do retângulo, tomando só cuidado que a base e a altura tem o mesmo valor que a gente chama de lado. Por isso que na área do quadrado a gente faz lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. Paralelogramo. Lembra que eu falei que o retângulo ia ser o embasamento dos nossos cálculos? Olha ali para o nosso paralelogramo. Eu tenho a base e eu tenho a altura. O que eu vou fazer? Vou recortar esse triângulozinho roxo e vou transferir ele de lado. Então eu tenho isso aqui. O que é isso? Um retângulo. Como é que é a área? Base vezes altura. Logo, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Preste atenção que a altura, esse segmento cede um vértice, chega ao lado oposto formando 90 graus. Esse lado aqui oblíquo não é altura. Preste bastante atenção para vocês não errarem. Então aqui é a nossa áreazinha do paralelogramo. Próxima figura, o triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, meu triângulo AB, é meu triângulo ABD. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma réplica desse triângulo, fiz um congruente BDC. Por quê? Porque eu vou juntar esses dois triângulos e vou formar um paralelogramo. E como é que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Só que como eu formei esse paralelogramo? Através de dois triângulos congruentes. Então a área de cada triângulo individualmente vai ser base vezes altura sobre 2. Essa é a principal área do meu triângulo, mas ela não é exclusiva. Em um outro encontro a gente vai ver uma seleção só de áreas de triângulos. A gente vai ver que tem outras áreas bem específicas, porque nem sempre é fácil a gente saber a altura relativa àquela base do meu triângulo. Mas de maneira padrão, a gente tem que a área vai ser base vezes altura sobre 2. Trapézio. O trapézio é esse quadrilátero, que ele tem dois lados paralelos, chamados de base. Eu tenho um lado maior, que é a base maior, e o outro base menor. E eu tenho esses dois lados oblíquos. Só que eu também tenho uma altura. Nesse aqui, ele está marcadinho do lado de fora do meu trapézio. E ele está formando 90 graus, eu identifico com a minha altura. Qual é a ideia? É a gente tentar transformar numa figura que a gente já sabe calcular a área. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou recortar esse triângulozinho a partir da minha área. Eu vou ter esses dois triângulos, daí a gente tira a área do trapézio. A gente vai calcular como? A área desse triângulo 1 e a área desse triângulo 2 vai ser somada, vai dar a área do trapézio. Como é que é a área do primeiro triângulo? Base, a minha base menor, vezes a altura A sobre 2. E qual é a área do meu segundo triângulo? Vai ser B2, que é essa base maior, vezes a mesma altura sobre 2, que é o que a gente tem aqui. Só que eu preciso somar essas duas bases. Quando eu somar, eu vou ficar com o seguinte. Dei ali um salto, mas porque eu somei os dois, eles estão sobre o mesmo denominador. E eu observei que a altura, ela está ali multiplicando as duas bases. Então, eu fatorei e coloquei essa altura em evidência. Em resumo, a área do nosso paralelogramo vai ser somatório das bases vezes altura sobre 2. Tranquilo? Isso aí é só recapitulando esse momento de áreas que a gente viu lá no nosso início do ensino fundamental. Meu losango, também vou tentar fazer do meu losango figuras que eu já aprendi a calcular a área. E o que é importante a gente saber do losango? As diagonais. Lembra que é diagonal? Diagonal é aquele segmento que liga dois vértices não adjacentes.
Então aqui, como qualquer quadrilátero, eu tenho duas diagonais do meu losango. E aí eu vou ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Só para vocês identificarem. Aqui no meu caso, D1 vai ser minha diagonal menor, porque ela tem um tamanho menor que a outra, olha que óbvio. E D2 é minha diagonal maior. Olha como é que a gente vai calcular. Vou dividir em dois triângulos e a área do triângulo a gente já sabe fazer. Então a área vai ser diagonal vezes diagonal sobre 2. Por quê? Porque a área desse triângulo de cima vai ser base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2. Quando eu somar, compilar, vou achar isso daí. Tranquilo até aí? Espero que sim. Se a gente já viu a área de polígonos, a gente vai ver agora a área de regiões circulares. Para isso, a gente vai começar recapitulando qual é a área de um círculo. Lembra o que é o círculo? O círculo vai ser composto por uma circunferência mais a região interna. Como ele tem uma parte de circunferência, que é essa parte da borda, do contorno, ele vai ter um raio. O que é o raio? É a distância do centro a qualquer ponto da minha circunferência, ok? A área do meu círculo é π vezes raio ao quadrado. Isso a gente já viu, ó, lá desde o nosso 6º ano. Quais são, então, as regiões circulares novas que a gente está aprendendo? Primeira delas, setor circular. O que é o setor circular? É como se eu cortasse, imagina que o meu círculo fosse uma pizza. O setor circular é como se eu retirasse uma fatia dessa pizza. E aí, a partir do meu centro, eu tiro ali uma fatia, que ele tem um ângulo central, aí eu tenho um raio e raio, eu tenho uma região angular, eu vou tirar essa fatia disso. Então, eu vou calcular essa região por aí. Como vocês vão fazer? Cara, a gente poderia gravar aí, ó, várias coisas, pensar em várias fórmulas, mas a gente vai fazer de maneira um pouquinho mais simples. Regrinha de 3. Vamos pensar no seguinte, a área do círculo, ela é πr2. A gente acabou de ver no outro slide. E o meu círculo compõe uma parte angular de 360 graus, que é uma volta completa. Então, ó, 360 graus equivale a uma área de πr ao quadrado. E a área que eu quero vai ter um ângulo, por exemplo, um ângulo de 60 graus, um ângulo de 30 graus. Vocês vão ver no setor especificado esse ângulo de abertura ali central que ele vai me dar. Vai corresponder a uma área A. Faz a regra de 3 que vai ser sucesso. Vocês não vão errar. Coroa circular. O que é a ideia da coroa circular? Eu só tenho coroa circular quando eu tenho duas circunferências que elas vão ter o mesmo centro. Elas são chamadas de circunferências concêntricas. Elas possuem o mesmo centro. É a mesma ideia da moeda de R$1. Como é que é a moeda de R$1? Eu tenho uma parte dourada e eu tenho uma parte prateada. Aquela parte dourada é a nossa coroa circular, porque eu tenho ali duas circunferências concêntricas juntinhas. E essa é a ideia da coroa circular. Como é que eu vou calcular a área? A ideia é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, que é o que sobra para a nossa coroa circular. Então, olha como é que a gente fica. A área do círculo maior, cadê, ó? Tem aqui um erro no nosso slide e eu conserto para vocês, porque a gente precisa subtrair a área do círculo maior menos a área do círculo menor, tranquilo? Então, esquece esse sinal de mais aqui, é um sinal de subtração. Depois eu troco quando eu for enviar para vocês. Ignora esse aqui. Nossa, foi a nossa última... Olha só, eu achei que tinha mais regiões circulares. Muito simples. Então, a gente encerra por aqui. A gente viu polígonos, recapitulamos os polígonos, a gente viu regiões circulares e, posteriormente, a gente vai ter um encontro para falar só das áreas de várias formas que a gente calcula do nosso triângulo, ok? A gente faz uns exercícios para treinar e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!